E aí, colegas, tudo bem? Vamos ao nosso encontro semanal sobre o nosso curso de redação. Vamos falar o quê? Hoje vamos falar sobre argumentação. Vocês sabem que quando falamos sobre argumentação, estamos falando sobre dissertação. Vocês sabem que existe o texto narrativo e o texto dissertativo. Qual é a grande diferença? A diferença é que no texto narrativo não há nenhuma obrigatoriedade com a verdade. O texto narrativo trabalha com ficção. Com ficção. Lembram daquela historinha da Chapeuzinho Vermelho? Então, aquela mesmo. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho que comeu a maçã e aí foi despertada por um príncipe quando beijou ela. E misturei tudo. Não tem problema, porque a narração trabalha com ficção. Não tem compromisso nenhum com a verdade. A argumentação, a dissertação, sim. Eu tenho que saber sobre o que eu estou falando. Eu trabalho com um problema a ser resolvido. E aí? E aí é o seguinte. Texto argumentativo. Texto argumentativo trabalha com conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais. E conhecimentos gerais, como é que se adquire? Através de bons textos, boa leitura, e ao invés de eu ficar direto no Facebook ou direto no Instagram, né, nessas redes sociais, o que eu tenho que fazer? Ou lá, que seja lá naquele do passarinho azul, né, que eu não lembro o nome agora, eu vou assistir, eu vou ver reportagens, eu vou ler reportagens relevantes, né? Até no Facebook até tem algumas reportagens relevantes. Então eu vou dar uma lida lá no Globo.com, vou olhar no R7, vou no JB Online, vou na Band, vou no site da CNN. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter informação. Vou fazer concurso. Vai fazer concurso, não vai? Então, vai precisar disso. Porque senão não tem argumentação. Não tem como argumentar se eu não tenho como ter informação. Só consigo informação através de quê? Através do conhecimento. E aí, né, o texto argumentativo. Como é que eu monto meu texto argumentativo? É feito sem verso. Então, olha só, a dissertação trabalha assim, ó, sem verso. Por quê? Porque o verso é uma das características da narrativa, que a narrativa tem licença poética, né? E aí eu posso rimar. Quando eu rimo, né, as palavras, eu tenho um verso, né? Aqui não, na dissertação eu não posso ter versinho não, né? Em prosa é quando não tenho verso. Eu não tenho verso, eu tenho um texto em prosa. E o que eu tenho? Eu crio frases que vão formar parágrafos. E aí eu vou começar a trabalhar a minha dissertação em prosa. Isso é sem verso. Então, o texto dissertativo é feito em prosa, sem versinho, sem riminhas, né? Segunda situação que eu não posso nunca, né? Nunca esquecer. Sempre defende uma tese. E o que é uma tese? Um problema com uma opinião. Se eu vou defender uma tese, né? Claro. Vocês sabem que quando a pessoa vai se formar, né, está na faculdade, né? Estamos na faculdade, e aí no final eu tenho que fazer o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. Eu tenho que ter uma tese. E essa tese eu faço a minha monografia, o meu TCC, e aí sim eu me formo. Então, para a pessoa se formar na faculdade, ele tem que fazer o TCC, que é uma tese, que é um problema a ser resolvido. Porém, só a diferença. A diferença é que na redação, na dissertação, eu faço isso de 20 a 30 linhas. Lá na faculdade são mais linhas, né? Então, olha só, eu tenho que conhecer. Professor, e se eu não tiver assunto, não tiver tese? Você não conhece o assunto e a casa caiu. A casa caiu mesmo. Se eu chegar lá no dia da prova e cair e tiver um texto, se tiver um assunto que eu não domine, escreva sobre célula-tronco. E eu não sei escrever sobre célula-tronco. A casa caiu, colega. Não tem como inventar. A dissertação não trabalha com invenção. Então, vai se atualizar se não estiver se atualizando, tá bom? Então, eu tenho que ter uma tese, um problema, uma opinião. Senão, eu não tenho, né? Qualquer tema, eu vou falar sobre o quê? O problema é esse. O que é? A argumentação, ela tem o objetivo de persuadir. O que é isso? Convencer uma pessoa. Então, eu tenho que convencer o meu leitor, que eu estou certo na minha opinião. Convencer o leitor a aceitar ou a concordar com a opinião de quem escreve. Logo, seu convencimento
precisa ser bom. Então, você tem que convencer quem está lendo sua redação de que o seu ponto de vista é o correto. E aí, como é que você vai fazer isso? Lembra o seguinte, um vendedor, sabe? Todo lugar que nós vemos tem um vendedor. Outro dia eu estava passando ali pelo calçadão, né? Aqui onde eu moro, aqui próximo. E aí vem um vendedor, né? Aí o cara, não sei o quê, eu queria te mostrar um negócio, aí vem com um papelzinho, e aí começa, né, a levar, a conversar, não, mas isso aqui é de graça, e daqui a pouco o cara tá levando teu dinheiro todo se tu deixar. E aí o que tu passa a fazer? Você passa a correr do vendedor, né? Porque, cara, vem o vendedor ali, eu vou sair correndo, porque aquele é bom de papo, ele acaba levando o meu dinheiro. Então o que eu tenho, né? Vocês sabem que o vendedor, ele convence a pessoa a comprar qualquer porcaria. Você imagina, tem gente que vende pedra para o outro, por quê? Por causa da forma de convencer. Então tem que tratar, ó, aqui, ó, um grande vendedor. Todos já viram isso, né? O Pica-Pau tem esse grande exemplo. Então o vendedor, o que ele faz, o vendedor? Ele te convence que o produto dele é bom e convence a você comprar. É a mesma coisa que acontece na dissertação. Você tem que convencer, você tem que provar para essa pessoa que a sua opinião é correta, que o seu ponto de vista é bom, para que quem esteja corrigindo sua dissertação leia, concorde e fique feliz com o que está lendo. Então, o ponto de vista, a argumentação é muito importante, né? O que é uma tese? A tese é o problema, certo? Então, problema, a tese, que tem o objetivo de ser a espinha dorsal de sua dissertação. Tem que ser provado, então eu tenho que provar a minha tese, eu tenho que falar da minha tese a partir de um problema, e aí sim eu consigo convencer a pessoa que está lendo, né, daqui. Só que eu tenho que pensar, ó, meu problema é esse, né, meu problema, eu vou falar sobre esse problema aqui. Então aquele problema vai ser a espinha dorsal da minha dissertação. Tudo vai ser pautado naquele problema, eu tenho que explicar, eu tenho que dar o que causa, qual é a consequência, pontos positivos, pontos negativos, e o melhor para você, claro, tem que resolver o problema no final. Se não resolver o problema no final, não é dissertação. A dissertação trabalha com o problema, com o que causa o problema, com a conclusão, com a consequência do problema e com a resolução do problema. Senão, não é dissertação. Para que isso aconteça, é preciso questionamentos. Então, para que eu consiga, né, usar da minha tese, do meu problema, eu vou ter que mostrar, né, questionamentos. Eu vou fazer vários questionamentos e tem que resolver. Olha só como é que vai acontecer. Os filhos devem ser premiados quando forem obedientes? Esse é o grande lance. Eu tenho que pensar, caramba, mas os filhos devem ser premiados quando forem obedientes? E aí, você concorda ou não? Ah, eu concordo que ele tem que ser privilegiado quando for obediente. Aí você vai escrever por quê. Não concordo que o meu filho tem que ser, ou qualquer filho tem que ser premiado quando for obediente. Isso aí, afinal de contas, é opinião, é obrigação do filho. Então, esses pontos, esse tipo de resposta é o que vai desenrolar a sua dissertação, é o que vai trabalhar com essas argumentações. Então, eu tenho que responder a esses questionamentos. Isso aqui é muito bom. Os filhos devem ser premiados quando forem obedientes? Aí vocês vão desenrolar. É um tema bom. Podem fazer e nos mandar que nós vamos corrigir. Um teminha bom. Olha só outro. Os governantes devem ser elogiados por desviarem pouco dinheiro? Já ouviram falar nisso? É aquela história do, ele rouba, mas faz. Você concorda com isso? Você é a favor do rouba, mas faz? Eu sou a favor sim, pelo menos ele faz. Não, eu sou contra, a obrigação dele. Então, eu tenho mais um tema aqui para vocês. Ó. Os governantes devem ser elogiados por desviarem pouco dinheiro? Aos que sim, aos que não. Esses questionamentos é que vão trazer o quê? Vão trazer os argumentos. Então, o questionamento traz o argumento que você precisa para a sua dissertação. Está até aqui, ó, rouba, mas faz. De nosso país, uma miséria. Rouba, mas faz de nosso país uma miséria. Está aqui o político, né? E aqui as pessoas comentando. Estão vendo? Deve haver uma premiação a quem encontra dinheiro e devolve ao dono? Existem várias reportagens de pessoas, né, que encontram dinheiro, né? O taxista às vezes encontra um dinheiro, aí ele liga para a pessoa, devolve e tem uma reportagem. Nossa, como ele é honesto, porque ele devolveu o dinheiro que não era dele. E aí? Tem que ser premiado uma pessoa que devolve o dinheiro encontrado de outra?
Ou é obrigação? Não, eu sou a favor, eu acho que ele tem que ser premiado sim, para incentivar que as pessoas continuem praticando esse tipo de coisa. Não, eu sou contra porque é obrigação do profissional encontrar dinheiro e fazer. Existiu, eu acho que a última que eu vi foi de um gari, né, que encontrou uma carteira, alguma outra coisa, não. Na fila da Caixa Econômica ou do Receio achou, e aí tem que pensar, né? Tem que pensar, bem, eu sou a favor ou sou contra esse tipo de atitude? É normal ou não é normal? E aí, questionamentos que vão levar a uma grande argumentação, né? Aqui eu tenho o nosso quadro, né? Que nós temos geralmente. Olha o meu tema. A deficiência no atendimento dos nossos hospitais públicos no Brasil. Esse aqui seria o tema, né? Aí eu tenho aqui a tese, né, o meu problema. Qual o problema que eu vou falar sobre a deficiência do atendimento nos hospitais? A minha tese seria o seguinte: o governo brasileiro deveria criar políticas públicas de manutenção de crescimento dos hospitais públicos brasileiros. Então, deveria criar políticas públicas de manutenção e crescimento. Então, seria esse aqui o meu problema. Aí eu venho com meus argumentos, né? Vamos lá. Sem aparelhagem moderna não há atendimento adequado. Isso é um dos meus argumentos. Com poucos servidores não há como atender a quantidade de doentes que chega todos os dias aos hospitais. Então, olha só, os dois argumentos que eu tenho. Eu tenho falta de pessoal, ou médicos, ou enfermeiros, ou pessoal de apoio da limpeza, o almoxarifado, e tenho também aparelhagem moderna. Aparelhagem moderna, não é qualquer aparelhagem, tem que ter um tomógrafo bom, tem que ter esse tipo de coisa, né? Então são duas argumentações. Poderia ter mais? Poderia. Eu poderia falar sobre remédios que estão constantemente atrasados, Então são argumentos, olha só, são argumentos que eu tenho que fazer. E aí eu tenho a espinha dorsal da minha dissertação sempre bem feita. Eu não posso escrever sobre o que eu não sei. Então toda dissertação tem que ter o quê? Um esquema. Ela não pode ser feita de qualquer jeito. Então esse é um exemplo que eu apresento a vocês de como é que nós vamos montar a nossa argumentação através de questionamentos, não há outra. Sempre questionando para saber o que está certo e o que não está, né? Deixa eu apagar. Agora eu tenho alguns exemplos, né? Vamos exemplos também, né? Eu posso fazer uso de fatos propriamente ditos, né? Fatos, né? São os nossos questionamentos. Esse aqui, então, primeira situação de exemplo de argumento, fatos propriamente ditos, nossos questionamentos. Nós fazemos várias perguntas, vimos agora há pouco sobre isso, né? E aí nós teremos, né, as E aí, continuando, né? Exemplo, eu posso fazer uso também de exemplos, né? Eu posso falar de uma situação hipotética que poderia acontecer. Poderia, né? Então eu posso falar que o problema é tão sério que pode culminar, né? Pode terminar com o quê? Com o holocausto, com o fim do mundo. E nisso eu vou argumentando, criando, né? Ou eu posso fazer o uso de uma situação que ou provavelmente acontecerá, ou uma situação real, já acontecida. Posso fazer uso de coisas que já aconteceram. Por exemplo, posso falar de Copa do Mundo, posso falar das Olimpíadas, né, dos desvios que aconteceram, das coisas ruins que aconteceram, né, da corrupção toda. Então são argumentações que eu posso fazer uso também, né? Eu posso fazer uso de dados estatísticos, né? Posso falar de estatísticos. Só que isso daqui é o seguinte, isso aqui é meio ruim, é meio difícil de nós utilizarmos, por quê? Porque nós não podemos errar nesses dados estatísticos, né? Erro, né? Se eu levantar uma informação errada, se eu der uma informação errada, é zero, porque a dissertação trabalha com o correto, com o que acontece, com o provado. Se eu inventar uma notícia, é zero na redação na hora, tá? É zero na dissertação. Então isso aqui pode utilizar, só que tem que ser perfeita a informação. Tá aqui, ó. Prova como verdadeiras informações, porém é difícil de usar, pois tem que pôr a informação precisa. Então dados estatísticos pode usar, porém muita certeza nisso. Eu posso fazer uso também do argumento de uma autoridade, usar o testemunho de uma autoridade, claro, uma autoridade que tenha, né, algum tipo de relevância, né? Aqui, ó, informação de terceiros que sejam de preferência uma autoridade no assunto. Então aqui no caso eu tenho a Rainha Elizabeth que vai concordar com o que eu falei, se a Rainha Elizabeth II, né, a Rainha Elizabeth, tal, ela também pode ser usada como argumentos. Então a argumentação
ela vai trabalhar dessa forma, tá? Qualquer coisa vocês revisem o vídeo e aí chegou a hora de eu pedir o auxílio de vocês, né? Então, quem estiver precisando fazer a correção da redação, né, e queira enviar para a gente, nós temos pacotes baratos, corrigimos uma redação, temos pacote de 4 redações, de 10 redações, é só fazer contato com o nosso Zap, tá no Brasil todo, faça contato no Zap, mandaremos o link de pagamento, a pessoa faz o pagamento, nós corrigiremos sua redação, esclareceremos suas dúvidas, e assim nós vamos vivendo, tá bom, colegas? Então, na semana que vem, vamos ter outro vídeo, nosso curso de redação vai continuar, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.